Olá pessoal, hoje é sexta-feira, sextou, dia 24 de abril, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paini, falando diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, Ednei Paini com vocês no Jornal Últimas Notícias. E no bloco Entendendo a Política de hoje temos que entender um primeiro ponto aí. O governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que aprova usar o aumento da receita que o óleo diesel bruto está em alta, né? Usar essa premissa em razão da guerra aí no Oriente Médio e, na teoria, essa proposta prevê reduzir impostos dos combustíveis. Com a alta do preço do barril do petróleo no âmbito internacional, uma ação provavelmente eleitoreira, mas tomara que dê certo, né? Pois se baixar os combustíveis, está bom, né? Bom, ela foi, pois se ela for aprovada, ela vai baratear os preços dos combustíveis, pelo menos momentaneamente. Pois aí temos alguns fatores questionáveis que nós temos que botar na mesa, tá? A proposta demorou muito, né? Ela deveria ser implementada antes do que foi agora, né? Será que falta a visão dessas pessoas que fazem essas leis, que impõem essas leis ao Congresso? Teria que ter alguém lá para dizer, olha pessoal, o petróleo aumentou internacionalmente, então vamos aumentar o nosso, que a gente é um baita produtor de petróleo, e vamos aumentar também o preço do barril que sai aqui do Brasil, né? E é em dólar, só pra te avisar, né, Lula? É em dólar. Você não quer vender em real, né, pros caras e depois pagar em dólar, né? Bom, o Brasil, você sabe, ele tem muito petróleo. O que falta no Brasil para nós termos gasolina barata, claro, é extinguirmos a corrupção e falta refinarias para transformar esse petróleo em gasolina. É que é difícil, né? Duas coisas que eu disse que o Brasil teria que fazer mais, faz tanta coisa errada e teria que botar duas questões para ser primordiais questões, que é fazer mais presídios, construir mais presídios. Teria que construir mais presídios e fazer refinarias. Mas não que nem aquela Abreu e Lima, né, que aquela lá sim foi demais, né? Mas tudo bem, fazer só nós aqui no Brasil fazermos refinarias. Bom, por que eu disse que deveria ser antes essa alta no preço dos petróleos que saem daqui? Vamos voltar ao nosso raciocínio. Porque Trump conseguiu cessar fogo entre Israel e Líbano. Ali nessa questão eu também estou torcendo para que dê certo. Ontem mesmo os navios americanos estavam recolhendo algumas minas no Estreito de Hormuz, para que a galera pudesse atravessar o local em paz, né? Transitar com aquele petróleo que vai para o mundo, né? Outra questão é que o governo demorou muito. Quando foi bolado esse plano do petróleo, o barril estava a $120. Em razão dessa guerra, em razão de toda essa tramóia, né? Tava $120 o barril. E ele passava no Estreito de Hormuz aí raramente. Na realidade, devido à intervenção dos Estados Unidos, ontem o barril do petróleo voltou ao seu patamar normal,
uns 80, 85 dólares. Outra questão que deveríamos analisar é sobre o governo, né, que implementar essa lei. Que tem que implementar a lei é o governo. Sem o aval dos parlamentares, isso configuraria uma quebra de lei de responsabilidade fiscal. Daí sim, já podia tirar o Lula de cena. Bom, como a lei enviada ao Congresso foi com pedido de urgência, tudo sairá conforme manda o figurino. Mas tecnicamente aí o governo tem que pegar essa grana para reduzir os impostos do PIS e COFINS. Pelo menos por decreto. O Bolsonaro, na realidade, ele fez por decreto isso um pouco antes. Ele se adiantou. O Lula deixou para a última hora fazer, né? Bom, sem a necessidade de passar no Congresso, não funcionaria, né? Então a proposta prevê destinar uma receita específica para um fim também definido, sendo então necessário mudar essa lei. E para entender os requisitos da responsabilidade fiscal, tem que ser assim. Boas ideias, mas a demora eu acho que não vai deixar surtir efeito, pelo menos até nós vermos esses efeitos nas bombas de combustíveis. Sem contar que o governo, isso nós já falamos, né? Mas aí é outro papo, porque o governo está escondendo por debaixo do tapete o aumento, muitos aumentos dos combustíveis. E quando esses aumentos saírem debaixo do tapete, essa corda vai explodir e a coisa vai ficar preta. Mas até então, vamos ver como é que fica essa política. Viu como é difícil você entender política? Não é fácil, hein? Não é fácil. Vamos passar para o bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. Hoje nada de muito acentuado na parte esportiva. Hoje pela manhã, Paulo Pesolano, técnico uruguaio da equipe do Internacional, finalizou os treinos para enfrentar o Botafogo lá em Brasília. Matheus Bahia treinou normalmente. Será que ele será o lateral titular amanhã? Bom, vamos ver. A direção colorada admite que vai botar em dia os pagamentos dos salários atrasados em relação aos direitos de imagem dos atletas, que ficaram para trás aí no ano passado. Pois ali é uma questão diferente entre o pagamento da folha salarial e o pagamento dos direitos de imagem. Os pagamentos até são feitos em dias diferentes. E essa parte aí, a direção colorada aí que estava devendo aos atletas direito de imagem de um mês, apenas de um mês de 2025. Daí a direção determinou, fez uma reunião aí com os atletas e decidiu que vai pagar os atletas, mas parceladamente, né? Eles aceitaram. Eu também aceitaria, né? As condições que o clube fez, né? Parceladamente. A informação que nos chega é que esse ano todas as contas do clube estão certas. Só a de um mês do ano passado de 25. Mas deve ser uma grana meio alta se o clube vai parcelar. Bom, da parte gremista, hoje pela manhã, né, o Grêmio abriu parte do treino à imprensa, coisa que não acontecia há 2 meses. O treinamento aconteceu em campo reduzido, sem os goleiros, pelo menos enquanto a imprensa estava por ali. Lembrando que Gustavo Martins está fora desse confronto, né, contra o Cruzeiro, ele que é zagueiro oficial. Ele estava pendurado e tomou o 3º amarelinho e se lascou. Fica fora dessa partida contra o Curitiba. A tendência é de voltar Kahneman no lugar dele, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, o que o Portuga vai fazer. Voltaremos na segunda
com as repercussões desses confrontos do final de semana. E o bloco esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é quem tem nos dado apoio no bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. Em relação à segurança pública, aí temos várias notícias. A Brigada Militar apreendeu um adolescente por tráfico de drogas no bairro Aparecida, aqui em Bento Gonçalves. A ação aconteceu na tarde de ontem, na quinta, por volta das 3 horas da tarde. Uma equipe da Brigada Militar apreendeu um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas na rua Hilário Acorce, lá no bairro Aparecida. E na ação, a equipe, deixa eu ver o que achou aqui. Tráfico no Aparecida, dá uma olhada aí, 16 porções de crack, 6 porções de cocaína, um celular, um rolo de papel alumínio, R$345 em moeda corrente. Diante desses fatos, o adolescente foi apreendido e conduzido à delegacia de polícia, de pronto atendimento, juntamente com todo esse material para o registro da ocorrência. Mas todos sabemos que quando se tem um caso destes envolvendo menores, o menor é solto após um responsável assinar um termo circunstanciado. É complicado, né? Há mais uns tempos aí ele já passa de maior aí não precisa mais assinar esse termo circunstanciado, né? Em outro caso, na capital do vinho, uma ofensiva conjunta realizada pela Draco de Caxias do Sul e pelo 4º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar fizeram uma operação, denominada Operação Baco, que resultou na prisão de 2 pessoas na manhã de hoje, dia 24. Hoje é dia 24, é sim, né? Segundo informações passadas pelos órgãos de segurança, a ação visou o cumprimento de 11 mandatos de busca e apreensão distribuídos entre os municípios de Bento, Garibaldi e Barão. Deixa eu botar aqui, eu tenho também da Operação Baco, algumas imagens, olha, dá uma olhada, a galera chegando na delegacia ali, ó. As 2 prisões registradas durante a operação ocorreram em Bento Gonçalves. Na área central, na rua São Paulo, aí no Borgo, os agentes prenderam um jovem de 22 anos pelo alvo por busca, né, na casa dele. A unidade achou lá na casa dele cocaína, localizou 37 porções de cocaína, além dos entorpecentes, e autoridades apreenderam celulares, dinheiros, recibos, um veículo Toyota que estava estacionado em frente à residência. A segunda prisão da manhã envolveu uma mulher de 55 anos detida em uma localidade no interior do município por posse irregular de arma de fogo. Conforme o histórico da ocorrência, a operação foi coordenada pela Vara Regional de Garantias e os presos foram conduzidos à delegacia de polícia de pronto atendimento Bento Gonçalves para a lavradura do flagrante, sendo posteriormente encaminhados ao sistema prisional. E notícia de agora, para fechar aí, a Polícia Rodoviária aqui de Bento Gonçalves apreendeu quase R$250 mil sem procedência, aí na BR-470. A ação aconteceu aí faz pouco, né? Faz pouco. Hoje, no início da tarde, ela apreendeu R$244.740 em dinheiro.
e cheques durante uma fiscalização. A abordagem aconteceu durante a ação de fiscalização dos policiais rodoviários federais que abordaram um Nivus emplacado em Bento Gonçalves. Durante a vistoria do automóvel, os policiais localizaram esses 134 mil em espécie, 49 folhas de cheques, que somados davam R$ 244.740. O condutor não apresentou a documentação que comprovassem a origem desses valores. O motorista, um homem de 26 anos e natural aqui de Bento Gonçalves, e possuía uma extensa ficha criminal com passagens por porte ilegal de arma, homicídio, tráfico de drogas, roubo, receptação e incêndio doloso. Ele também não era habilitado. Então o homem e o dinheiro foram encaminhados à polícia judiciária para o registro da ocorrência e o veículo foi mandado ou removido ao pátio credenciado do Detran. O caso será investigado sobre suspeita de crime de lavagem de dinheiro. Será? Bom, ontem também houve um julgamento muito comentado aqui em Bento Gonçalves que a gente não falou nada. Então hoje vamos dar o veredito. Foi amplamente divulgado pela mídia em recorrência de suas circunstâncias. E no caso, o Conselho de Sentenças absolveu o réu indiciado pelo caso, sendo Cláudio Carvalho. O julgamento sobre a morte de Luiz Carlos Teres, de 45 anos. A sessão ocorreu na manhã de ontem, quinta-feira, no Salão do Júri da Comarca e foi presidida pela juíza Fernanda de Azevedo. A sessão do julgamento teve início às 9 horas da manhã e o conselho foi formado por 7 jurados, sendo 4 homens e 3 mulheres. O acusado respondia por homicídio qualificado e também por posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O caso teve origem lá em 30 de outubro de 22, no bairro Eucalipto. Segundo denúncia, Luiz Carlos Teres foi morto a tiros depois de uma briga de trânsito. A discussão teria começado com uma motociclista de 19 anos e se agravado após um novo encontro entre os envolvidos. Deixa eu procurar aqui eu tenho a imagem também. Aqui, ó, dá uma olhada. Os envolvidos, então, o envolvido foi até a casa de Cláudio tirar satisfação com ele sobre a conduta da filha. A decisão do júri acolheu a tese de legítima defesa e resultou na absolvição do réu em relação aos crimes de homicídio e porte ilegal de arma. O desfecho encerra uma das etapas mais importantes do processo criminal. Mas o caso ainda pode ter novos desdobramentos jurídicos, conforme recursos previstos em lei. Bom, vamos ao comercial da Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Bom, pessoal, é isso aí, Harmony dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. E se você precisa de uma sonorização eficiente para sua festa de aniversário, casamento, sonorização de bandas, telões, iluminação, pista de LED, tudo que você imagina, você encontra na Harmony Sonorizações, que você imagina para sua festa se tornar uma excelente festa. Bom, Natal Fitness também dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias.
Deixa eu falar para vocês que o INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º salário aposentados e pensionistas. Os valores serão creditados juntos aos benefícios do mês de abril, e vai até 8 de maio pagando, hein? Dependendo do calendário do recebimento. Será que é legal isso? É que, na realidade, esse 13º, a galera que trabalha, que tem CLT, carteira assinada, recebe isso no final do ano, que daí consegue pagar as contas do final do ano, consegue comprar os presentes de Natal pra galera. Será que é legal você... É que você inflama o mercado, né? Você dá mais uma grana aí pra galera gastar, né? Mas sei lá, né? Bom, serão pagos quase 3 milhões de pessoas a antecipação. E vai transferir mais de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais ao mercado. E em todo o país, 35 milhões de pensionistas e aposentados irão receber os valores. E a segunda parcela, porque essa vai ser a primeira parcela, né? A segunda parcela será paga do dia 25 de maio a 8 de junho. Bom, falando em dinheiro, né? O assunto da hora continua sendo a falência dos Correios. Pessoal, pois isso sim é falta de dinheiro. Enquanto os companheiros de Lula continuam a comandar a estatal, a situação continuará a mesma. Pois quem tem que comandar a instituição é uma pessoa que tenha prática, que tenha afinco com esse trabalho, e não uma pessoa que receba aí um cabide de emprego. Ontem, vendo o Jornal Nacional falando sobre o caso, eu me perguntava o que todo brasileiro se pergunta, né? O que houve com os Correios? Com uma empresa que abrange muitos lugares, todo o Brasil, até eu acho que fora, e não tem concorrente, e faz o seu próprio preço, né? Você tem que fazer seu próprio preço, você não tem concorrente? É uma empresa dessas, quando abre falência, a gente bota muitos questionamentos na mesa. Não existe como explicar uma situação dessas. Então vem o presidente da entidade, em rede nacional, ou seja, no Jornal Nacional de ontem, eu mesmo vi com esses olhos que a terra há de comer. Botar a culpa nos precatórios? Então, partindo desse ponto, eu só tenho que pensar em incompetência de condução. Vamos botar os números na mesa. No governo passado, a estatal deu lucro de quase 4 bilhões, parece que é 3,8 bilhões. 3 bilhões e 800 milhões, uma coisa assim. Quase 4 bilhões de lucro. De lucro, pessoal. Na gestão passada. E só restou trocar de presidente que deu BO. O governo Lula foram quase 8 bilhões de prejuízo. É por isso que o país não vai para frente. Isso só no ano passado, 8 bi. Sabe o ano passado quanto ganharam? Quantos Correios lucraram? 17 bilhões. E ficaram devendo quase 8. Não tem como explicar para vocês. É muito dinheiro para uma empresa mal administrada. Bom, falamos de tudo, né? Deixa eu tirar minha imagem da frente aqui, ó. Bem interessante, né? Porque a imagem de fundo eu quero que você reflita bastante. Às vezes nós falamos coisas aqui bem duras de falar. Mas alguém tem que falar isso. No jornal de ontem fomos meio cortados na internet, né? Mas tudo bem. A gente trabalha com quase 40 emissoras de televisão.
E devemos levar essa mensagem quanto mais longe, melhor. A imagem de fundo tem referência aonde podemos nos encaixar, pois todos têm uma parte de um quebra-cabeça. E onde devemos ficar? E para que teremos as dificuldades, atravessando dificuldades? Então eu digo para vocês, para nós termos um final de semana bem produtivo, eu gostaria de dizer algumas palavras. Vamos falar em astronomia. Pois todo átomo do seu corpo é feito de átomos, eles foram feitos há milhares de anos atrás. Viemos de uma estrela que explodiu. Nem daqui nós somos extraterrestres. O cálcio dos ossos, o ferro do seu sangue, tudo isso se originou de uma estrela, você sabia? Um ato químico que foi forjado de um sol morto, depois do Big Bang. Então chegamos à conclusão simples, que você é parte fundamental do universo. E por mais complicado que seja a sua vida, a sua história, pare, pense, respire no final de semana, pois você faz parte de algo imenso, universal. E a resposta que você procura está logo ali na frente. Pessoal, um bom final de semana a todos e nos encontraremos na segunda aqui nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. Valeu, um abraço, tchau!